Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck aqui pela TJ1000. A TV Millennium evoluiu nosso canal TV Cultura para União da Vitória e Porto União. A edição desta semana conta a respeito das atividades de César Rubel, ele que é miniaturista aqui em União da Vitória. Um trabalho super interessante que eu inicialmente achei que era hobby, não, é profissão. Um instantinho só e nós retornamos para contar essa história. Pois bem, dando início ao primeiro bloco do programa de hoje, uma satisfação, estou na frente, eu vou chamar de artista, ele chamou de miniaturista, é o César Rubel, que tem essa atividade diferenciada aqui em São Cristóvão, no distrito de São Cristóvão, União da Vitória. Inicialmente eu vou perguntar, então, em termos de profissão, César, já que você se colocou como miniaturista, se essa é a sua única formação, como é que você se coloca profissionalmente no mercado? Claro, eu tive muita experiência no mercado, eu trabalhei 10 anos na saúde pública, já fiz lavoura, já trabalhei nas empresas, tudo mais, mas agora eu estou me dedicando mais à área artística mesmo, tentando defender a família com o ganha-pão do dom, vamos dizer assim, né? E esse dom, como é que você descobriu ele? Foi bem por acaso, evolução de uma brincadeira de criança. O meu enteado quebrou um carrinho, eu fui arrumar simplesmente e acabei construindo outra coisa. Ele tomou uma evolução e eu venho da pintura, óleo sobre tela, então, e essa vontade de fazer representações humanas, né, acabou transferindo para as miniaturas. Certo. E assim surgiu essa arte, vamos dizer então. Há quanto tempo isso? 3 anos mais ou menos. 3 anos. Então há 3 anos você, vou dar uma guinada aqui, vou sair da lavoura, vou sair desse setor e vou desenvolver esse meu dom. Como você desenvolveu? É um relacionamento com a pintura em óleo, lógico, mas e essa atividade toda se construiu tecnicamente como? Com a inspiração. Na verdade, quando eu comecei a tratar de miniaturismo, no começo eram miniaturas feitas com sucata, uma técnica diferente e tal, o pessoal gostou bastante. Mas eu comecei a ver o mundo da miniatura, conhecer, eu não conhecia. Então eu me inteirei disso, me apaixonei. Comecei a criar peças e ter vontade, né? Que é o principal, né? Basicamente, então, você é um autodidata. Sim, desde a pintura até na miniatura aqui. A gente não se diz mais autodidata porque a internet ensina bastante, onde você quer ter um tutorial, né? Certo. Então eu fui pesquisar, eu devo a grandes amigos que fiz online, como o Wagner, por exemplo, que me deu muitas dicas sobre como a massa se comporta, tudo mais, né? E um outro pessoal que minha família me apoia bastante também, aguenta, né? Porque não é um ano fácil para arte, né? De modo algum, para nenhuma atividade tá fácil, oxalá para arte, né? Não vamos entrar nesse viés da conversa, senão nós dois aqui começamos a desatar, a chorar aqui. Vamos longe. Bom, César, na verdade, então, essa profissão, ela é reconhecida, existem N faculdades de artes, mas ela, dentro da arte, ela é uma disciplina ou é uma profissão que você se forma ou é assim mesmo, é no dia a dia? Dessa parte, até eu não entendo muito, sabe, dessa arte como acadêmica, né? O que a gente vê mais nas academias é uma arte mais moderna, existe miniatura, tudo mais, né? Mas essa é uma arte um pouco mais clássica, vamos dizer, né? Ela é Eu sigo bem uma velha escola, eu procuro não comprar nada pronto, apesar de alguma coisa ou outra a gente precisa, né, por não ter uma viabilidade de uma máquina, alguma coisa, mas, por exemplo, no mercado hoje, as impressoras 3D estão tomando conta dessa área já. Certo. Já conseguem reproduzir pessoas comuns, você, em 3D, na escala que quiser, né? Certo. Então já estamos perdendo para as máquinas nisso também. Mas você acha que isso vai interferir ou de repente vai deixar até mais com maior valor, né? Mais valiosa a tua arte diante exatamente da manufatura, da arte, do artesanato? Por isso que eu trabalho com a linha única, com a linha do exclusivo. Eu não repito peças, eu não faço formas, né? Então, como eu fiz um Renato Russo recentemente, se me pedirem outros pedidos, eu farei outras cenas, outras poses, né? Jamais a mesma. Então seria exclusivo. Você tem uma peça, ela é tua, não há duas dela. Foi feita só para você, né? Bom, como essa peça que nós temos aqui na frente, que eu já vi que você já falou de Renato Russo, já dei uma olhada aqui no teu ateliê e já vi que você tem uma veia mais do rock até, né?
A influência dessa aí, eu toco, né? Tocamos na banda aí na cidade, temos a banda de rock aí. Então, que banda é? A banda Hardways. Ah, tá. E agora eu tô até voltando em contraparticipação com outro baixista lá, né? E um retorno à música, né? Até sexta-feira agora o retorno. Na data da primeira exibição. Vamos fazer o merchan já voltamos. Vamos abrir um parênteses, vamos falar de música agora. Como é bom conversar com artista. Mas enfim, aí você volta pro aspecto musical com a banda Hardways. Sim, daí voltamos pro quadro e reflete nas miniaturas, né? É um ídolo, como eu disse, eu fiz essa peça pra mim. Mas já estão disputando ela no mercado aí. É um ganha-pão, tem que ser vendido, né? Não posso me apegar, né? Mas acaba refletindo aí. Tem a ideia de fazer B.B. King, Raul Seixas agora. Bom, aqui nós temos um set do The Purple, isso? Isso, de Purple, do John Lord, né? Todo o equipamento dele, o Hammond, os Hammonds, né? Piano elétrico, um cubo, o ventiladorzinho que não pode faltar, né? Senão estoura o amplificador lá, esquenta. Esquenta até as ideias, né? A caixa Leslie famosa, que eu tô falando que gira, né? E o terror dos técnicos, né? Os cabos e as organizações. Olha que bacana. Bom, que tipo de material você usa para construir aqui? Eu já estou vendo, obviamente, madeira a gente identifica mais rapidamente, mas que tipo de material você usa para construir? Vamos falar desse set especificamente. Bom, madeira, né? Laminado, praticamente. O boneco, né? Com as massas de modelagem, arame. E o material de estofamento de carro, plásticos, né? Basicamente é isso, para esse set, no caso, né? Certo. Você falou massa de modelagem, eu chamo de biscuit ou estou errado? Tá certo, é como ela se popularizou no Brasil, o biscuit. Mas na verdade o biscuit é uma massa feita em casa, uma massa artesanal. Seria porcelana fria, o termo correto, né? Mas é o biscuit popular no Brasil, né? Esse cara aqui, vamos falar dele. Como você construiu? Como ele é só massa? Como é que é a estrutura dele? Que a gente não está vendo. A gente está vendo o belíssimo retorno desse teu trabalho, o resultado lindo. Parabéns desde já, porque em casa o pessoal no sofá está espantado tanto quanto eu. Se aí em casa está legal, imagine ao vivo aqui. Então, o que compõe a estrutura dele? O início é um esqueleto de arame cozido. O esqueleto, você vê as formas, você usa as razões, as proporções, faz as correções conforme o corpo da pessoa, ainda não atingiu o nível que procura, né? Mas estamos no caminho. Aí é feita uma cobertura desse esqueleto com uma massa epóxi qualquer, que fique dura. Aí é seguida as camadas de porcelana fria até que você atinja os volumes da modelagem que você quer e começa a modelagem. Eu usei nesse especificamente, diferentemente dos outros, um esqueleto também com argila, para tentar buscar um aspecto melhor dos volumes do rosto, aplicando máscaras de porcelana, né? Até conseguir esse resultado. Gostei, vou tentar seguir por aqui agora, né? Isso, essa transferência digamos, da fisionomia e essa transferência até da estrutura, da estatura, melhor dizendo, da pessoa, é tudo manual, porque algumas pessoas recorrem à computação. Aqui no teu caso é na caneta, é no olho, como é que funciona? É na régua mesmo. Na régua? Essa figura ela está na escala 1/16. Então toda a cena foi reduzida 16 vezes, né? O tamanho da tecla com o tamanho dos dedos, a estatura da pessoa, ela foi toda a cena reduzida a 16 vezes, né? Que bacana, gente, The Purple, né? Nós estamos falando de uma peça, vocês vejam o que envolve. E quanto tempo leva para essa peça ficar pronta? Uma figura como essa eu estou levando em média de 7 a 10 dias, né? Já a estrutura inteira, toda ela, com o boneco, com a pintura, que leva tempo também, já estou no segundo mês. Vai fechar perto do terceiro mês a peça total. E você trabalha só com ela ou no momento que ela está secando, ou no momento que você está estruturando, você também consegue produzir outra? Eu tenho esse problema, não consigo me focar em 2 temas ao mesmo tempo, até porque tem a parte da inspiração, ouvir a música certa, toda essa bobeira. E daí eu não consigo ter 2 focos, ou abandono e continuo uma outra quando surge assim, encomendas no caminho, né? Certo. Ou eu toco até o fim para daí seguir outro caminho. Como aconteceu aqui com o Senhor dos Anéis, né? Que já temos aqui, eu não consigo gravar o nome dessa personagem, que é o Elendil. Mas aqui nós temos também mais uma cena, né? Isso, é o Balrog e Gandalf naquela cena antológica da batalha na Torre de Durin, né? Essa é uma peça que eu estou fazendo para mim, então ela fica aí. Conforme eu tenho um tempo, eu lido nela, às vezes dá inspiração, eu lido nela.
ou abandona alguma coisa, ele não leva. Falta muito, ela está 30% ainda concluída, né? Tem neve, tem iluminação, tem muita coisa para acontecer nela ainda. Bom, que papo fantástico, né, gente? Vamos fazer o seguinte, vou deixar você um pouquinho mais curioso, nós vamos continuar no próximo bloco conversando com o César Rubel, que ele é miniaturista em União da Vitória, aqui no Distrito de São Cristóvão, e me surpreendeu aqui ao vivo, porque eu já tinha visto algum material fotográfico, mas ao vivo eu estou encantado com a qualidade e o talento dele. No próximo bloco, nós continuamos conversando a respeito dessa atividade. Um instantinho só, estarei de volta. Pois bem, retornamos aqui para o segundo e último bloco do programa de hoje, o programa Marcelo Storck, aqui na TV 1000, a TV Cultura de União da Vitória, Porto Neo Região, já General Carneiro, um abraço pessoal do General Carneiro, nosso sinal sendo repetido lá, e vem um projeto bem amplo aí para nossa queridíssima TV 1000. A TV Millennium evoluiu, assim como evoluiu o trabalho fantástico do César Rubel, ele é miniaturista, esse é o assunto de hoje. Nós terminamos o bloco anterior falando um pouquinho de algumas obras paradas que ele tem, e eu queria entrar num outro setor do bate-papo aqui, que é exatamente o mercado disso, como que você tem colocado isso. Eu te conheci por intermédio, inclusive, do meu sobrinho, do Luiz Carlos Storck Júnior, o Sabiá, popular Sabiá, baterista, e ele que me indicou a pauta, né? Isso faz um pouquinho de tempo, aí fiquei acompanhando o trabalho, me impressionei com a questão dos carros, principalmente, algumas customizações que você faz, assim, com um absoluto talento, algo assim que surpreende mesmo. Como que funciona a questão mercadológica do seu produto? Como que você consegue vender e para onde você já vende? Basicamente internet, Facebook, basicamente, que é um acesso bom a fotos e vídeos, né? Que é o que importa no meu trabalho para vender a foto. Né? Mas nem todo mundo está no Facebook, então eu sinto falta de fazer algumas exposições para expandir o mercado. Mas é um produto que tem um transporte muito complicado. Inclusive, recentemente enviei um para uma empresa X aí e o produto chegou na mão da cliente totalmente destruído. Então eu fiquei meio até com receio de clientes de longe. E tem muito pedido. Então, bonecos isolados fácil, mando a base separada, como esse aqui, né? Ele fica fora, eu mando, a pessoa instala ele na basezinha de madeira, né? E pronto, assim eu não vou ter danos, né? Agora uma estrutura como essa, desse John Lord aqui, ou este Balrog, tem que ser mandado com cuidado muito grande. Certo. Isso encarece o produto, né? Certo. Mas eu vou precisar fazer isso, eu preciso mandar para exposições, né? Não tem como. E deve, porque teu trabalho, eu tenho certeza, eu conheço um pouco de miniaturismo, mas obviamente de vitrine, de outras exposições, eu curto isso também como espectador, né? Logicamente. Eu talvez não consiga nem fazer uma miniatura de uma bolinha de papel com o meu talento, mas eu admiro muito. E que perfil forma o seu público? Quem são as pessoas que costumam comprar e para qual finalidade? Para um presente? Quem que busca esse teu trabalho? Como eu peguei várias frentes de produção que vão dessas figuras, né? Figuras humanas, do rock clássico, mas quem for figura histórica pode pedir o que for, né? Cenas históricas, principalmente Segunda Guerra Mundial, um mercado muito grande, né? Nas miniaturas, existem os plastimodelos que facilitam a construção dessas miniaturas, enfim, né? Das cenas, né? Mas para presente de aniversário, para satisfação pessoal, né? Ou simples enfeite também, né? E ideias, assim, as pessoas me dão ideia de fazer muita miniatura diferente, né? Às vezes eu me bato um monte. E é isso, qual o maior desafio que você já recebeu como encomenda? Poxa, me faça essa peça e que te deu mais trabalho, que até transcendeu aqueles 3 meses que você me falava que leva mais ou menos para uma peça como essa. Essa agora, um colega daqui que foi embora pediu para eu fazer ele sobre uma motocicleta, sabe? Então uma figura como o John Lord é conhecida, é específica, já vi ele centenas de vezes, tenho ele até na mente, né? E agora fazer uma pessoa comum, próxima a gente e tudo mais é um desafio bem grande. Eu estou aqui maquinando, até você falou, e a gente no dia a dia, e esse é um dos propósitos do meu trabalho enquanto jornalista na TV, é incentivar as pessoas, artistas principalmente do nosso município, que evoluam, que comercializem mais, que produzam, que
progridam, e assim eu acredito que o município progrida e vai refletir inclusive no meu trabalho de novo e na vida futura, né? Nós estamos falando de filhos aqui, né? Então ficar mentalizando a coisa lá na frente. E aqui eu fiquei pensando, você falou que não produz formas e não faz repetição de peça, mas se para o final de ano uma empresa X, por exemplo, quisesse contratar o teu trabalho para, junto do cartão de Natal, por exemplo, enviar pequenas peças relacionadas, isso é possível ou isso já não está no seu planejamento profissional? Eu produziria a matriz, mas ele ia ter que encontrar um outro artesão para fazer as massas, até porque o tempo é curto para eu ficar nisso, e as ideias são muitas, né? E os clientes são muitos, e isso é muito demorado, e a renda, claro, não é muito alta, porque não é um ano bom de cobrar muito preço também em arte. Então eu tinha que tentar atender a todos, né? Então não poderia parar para fazer essa produção, no caso, né? Bom, eu não quero falar de preço por um respeito ético, mas eu vou te dizer que uma peça dessa não tem valor para mim. Eu olhando aqui, em tendo condições, eu pagaria o preço que você me falasse que custa, porque quem compra isso, e principalmente no setor artístico, sabe a luta que é. A pessoa não vai se preocupar com a questão valor. Obviamente, existem peças mais, menos e assim por diante. Agora, eu também percebi que além do material, da madeira, você usa uma parafernália total de ferramentas, né? Você falou até no primeiro bloco de algumas dificuldades com maquinário, né? Mas que estrutura de indústria, né, de industrialização das peças você tem e que faz parte do miniaturismo, que não foi algo adaptado? Principalmente as micro-retíficas, né? Que são a base de muita coisa, né? É basicamente isso. Essa lixadeira foi construída pelo meu pai, eu uso ela para os acabamentos. Até esses acabamentos são fabricados pelo meu pai, que é marceneiro, sabe? Em Curitiba, ele fabrica para mim as medidas e manda para mim, porque eu já não tenho espaço para uma marcenaria, né? É um hobby que vira profissão, então você não tem uma empresa, né? Um espaço adequado. Mas devagar vai se construindo. Logo construirei uma caixa de pintura, vou começar a colocar um pouco de aerografia, com compressão e tudo mais, né? Mas o material é muito básico. Basicamente o importante é micro-retífica, pincel e mão. Né? O resto é só matéria-prima. Tá. E para cobrir aquela massa que eu chamo de biscuit e que você já me explicou profissionalmente que é a porcelana fria, que tipo de tinta? Eu gosto dos acrílico fosco mesmo, ou fosco, nada de brilho, porque você consegue trazer um pouco mais de realismo. Eu tenho tendência até querer um pouco mais de realismo nas peças, mas como vindo a pintura óleo sobre tela, eu quero que minhas personagens pareçam terem sido pintadas numa tela, sabe? Tô tentando seguir por essa linha, uma linha um pouco diferente, sabe, né? Do que apenas realismo, um pouco mais de arte na peça também, sabe? Então, além de eu pintar a peça, eu pinto as sombras, né? Eu uso uns tons de cor que uma pintura a óleo teria, né? Você pensa uma tela em 4D, assim, uma coisa assim? Justamente isso. Nossa, bacana. E nunca pensou em fundir uma coisa com outra? Quando eu pintava a tela, eu tinha vontade de que ela tivesse mais dimensões, né? Eu acho que foi justamente isso que aconteceu. Que legal. Bom, estamos nos encaminhando para o fim do bate-papo, né? Porque o assunto, quando é bom, o chimarrão esvazia rápido. Minha senhora em casa sabe como é que é. Quando a gente vê, o tempo vai. Você falou de exposição. Se uma escola te convidar para uma palestra, para fazer uma exposição nas escolas, se uma empresa ou até alguma das fundações de cultura, afinal de contas, as fundações estão aí, deveriam estar aí para promover esse tipo de atividade, né? E é uma atividade realmente das mais importantes, porque é profissionalizante, além de tudo, né? Como se pensa isso? Você está disposto a fazer esse tipo de atividade também? Sim, sempre, mas espero que quando esse convite aconteça, eu tenha uma peça em mãos, né? Que são muito raras. Nossa, dessa vez que você marcou, eu tinha alguma coisa em mãos. Mas raramente eu tenho alguma coisa em casa disposta, sabe? Até o pessoal que quer comprar, quer ver antes, eu não tenho. Só as fotos na minha fanpage, né? Tá certo. Olha, é como um jornal bom, viu? Então, o jornal bom viaja, não fica um. Aqui a peça também não fica uma, porque o material é bom. As pessoas, além do seu Facebook, que nós já mostramos aqui na edição, o Roger, que está aparecendo aqui na nossa porta à esquerda, ele falou que estava preocupado com a imagem dele na porta. Eu falei, não, aqui é assim, não tem... a vida é assim, é natural, é real, dentro das nossas condições. Além do Facebook, a pessoa vai te buscar... um contato como? Para poder ter mais informações a respeito do seu trabalho?
Só meu telefone mesmo. Seria? 8852-3519. Certo. Fala com você qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia. Principalmente à noite, que é a hora que você está trabalhando, não? Não, eu trabalho de manhã e à tarde. Olha só. Horário comum. É o expediente normal, comercial normal, né? E aí você me disse, para fechar, né, César, em relação a essa expectativa de ter trocado toda aquela profissão, lá no primeiro bloco você falou até na lavoura, depois no setor de saúde e agora miniaturista. Qual o desafio se mostrou maior que você já tenha sentido isso, já pode ter um parâmetro para nos dar essa resposta? Qual setor te desafiou mais? O maior desafio? Nenhum, acho que nenhum. Sempre é um dia depois do outro e tem que ser como tem que ser e bola pra frente, né? Bom, gostaria de agradecer, ficar sempre à disposição aqui a câmera e o microfone do programa Marcelo Storck e imensamente te parabenizar, porque além de tudo na família eu tive um pai marceneiro de mão cheia, a gente sabe reconhecer um material em madeira muito bem trabalhado, estendo os cumprimentos ao seu pai. Eu tenho uma irmã, a Raquel, ela é artista plástica, a gente vive e respira isso, eu acho que eu sou um pouco músico, então aqui eu tive uma condição de entender você um pouco melhor e bem por isso te dar o valor necessário para essa grandiosidade que você tem, que é o teu dom muito bem desenvolvido pelas tuas peças. Parabéns. Muito obrigado. E homem de curtas palavras, afinal de contas quem fala mais aqui sou eu mesmo e chegou a hora de eu dizer que estamos nos encaminhando para o final mesmo do programa. Eu fico por aqui, você fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.